Olá, estudante! Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje é: você convive com uma pessoa com deficiência no seu cotidiano, na sua família? Como futuro professor, seria muito importante parar e refletir um pouquinho sobre esta questão. Por que eu pergunto isso? Historicamente, pessoas com deficiência, ao longo da humanidade, elas eram excluídas. Muitas delas, eu costumo dizer para alunos, sobretudo quando é criança, eram literalmente eliminadas, jogadas aos leões. E dependendo do contexto histórico, e como hoje nós temos uma videoaula que não dá para ser tão demorado, eu vou tentar fazer alguns saltos na nossa história, né, na nossa linha do tempo. Então, pessoas que a princípio podiam ser eliminadas, mortas, em outros momentos elas atuavam, né? Eram como bobos da cortes em determinados períodos. E mais já recentemente a gente viveu por muitos e muitos anos um período da segregação. Esse período da segregação, com o advento do cristianismo, muitas pessoas com deficiência, que até então eram consideradas, né, dementes, passaram a ser vistas como seres que tinham almas. E, portanto, a sociedade muitas vezes agiu com essas pessoas de forma, numa perspectiva assistencialista. Bem assim mesmo, de cuidado, de caridade. Passaram-se os anos, passaram-se os séculos e esse modelo que a gente considera, né, de segregação, ele permaneceu por muito tempo, no qual pessoas com deficiência ficavam apartadas da sociedade. Muitas nem iam para algumas instituições que tinham essa característica de segregação, ficavam segregadas no próprio âmbito da família. E certamente não é porque muitas famílias tinham maldade, era por princípio mesmo de proteção, de cuidar, e até porque a nossa educação, como todos sabemos, ela não foi acessível para todos ao longo da nossa história. Posteriormente, nós vivemos um período que a gente chama de integração. Já no século XX, alunos com deficiência foram cada vez mais já tendo a perspectiva de ir para uma escola especial. Em alguns sistemas municipais e estaduais, eles já puderam estudar nas classes especiais. E por que isso, né? O avanço da ciência, nós tivemos uma preocupação grande, militância de pessoas da área da saúde, profissionais da educação, os próprios familiares, defendendo os direitos dessas pessoas. E vocês saberiam me dizer um marco importante nesse período histórico? Sim, um marco fundamental nesse período histórico foi a Declaração dos Direitos Humanos. Apenas em 1948, a gente tem como marco referencial o direito à liberdade, o direito de cada um ser, pertencer, independente de quaisquer características. Mas se vocês acham que só porque aprovamos esse documento, nessa declaração, todas as crianças já foram para a escola? Não. Infelizmente, a exclusão de muitos alunos ainda está presente até os dias atuais, dependendo de qual contexto e de qual país. Então, em síntese, se a gente pensar que ao longo da história da humanidade, as pessoas com deficiência viveram, né, esse período da qual elas eram eliminadas, excluídas, depois posteriormente integradas em instituições. Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos o Instituto Benjamin Constant e o Instituto INES, né, para surdos, desde o período do Império. Mas, como eu disse, ainda não era numa perspectiva democrática de escola para todos. Por isso, século XX, a gente tem, sem sombra de dúvida, um aumento, né, de crianças indo para escolas especiais, porque muitos pais que precisavam trabalhar foram procurar vaga na classe comum, né, em escolas comuns, e nem sempre conseguiram. E aí, a partir de organizações, a gente teve ampliação, né, aumento de escolas especiais, mas de natureza filantrópica. Ou seja, as APAES, as Pestalozes,
a gente tem no Brasil um aumento grande, né, da década de 50 até 90 dessas instituições. Se a gente pensar que elas foram aquelas que acolheram e que proporcionaram quase sempre uma perspectiva de educação e do cuidado. A gente teve como meta a integração, mas historicamente a gente viu que nós não conseguimos integrar muitas pessoas que foram para essas escolas e até mesmo para as classes especiais no contexto da sociedade, seja ela no trabalho, no lazer ou seguir a sua escolarização na classe comum. Então, esse período da integração, ele é lógico que nós temos um país que tem a questão do contexto histórico e cultural, que nem sempre as coisas acontecem ao mesmo tempo em todos os lugares, até porque o Brasil é muito grande. Mas a gente tem esse período no qual muitos alunos que passam a ir para a escola especial, muitos que passam a ir para as classes especiais, não conseguiram fazer a migração desse sistema e, portanto, ter a integração na classe comum. Mas no mundo todo, né, no mundo como um todo, já a partir da década de 60, mas mais fortemente de 80, a gente tem um movimento social de inclusão de todas as pessoas. Em 1990, nós tivemos em Jomtien um evento do qual o Brasil participou e a partir do qual a gente firmou um pacto da educação para todos. Então, a partir de 90, é um referencial importante para o mundo que tinha como premissa que os sistemas de ensino de todo o mundo deveriam estar se organizando para não deixar nenhuma criança fora da escola. Bom, em 94, em Salamanca, 4 anos depois, os países se reúnem novamente e o Brasil fez parte, e de lá eu considero que nós tivemos o documento mais representativo de impulsionar uma mudança de educação especial de maneira segregada para uma educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Em Salamanca, os países se reuniram e eles elaboraram um documento que é a Declaração de Salamanca. A partir deste documento norteador, muitas políticas públicas em diferentes partes do país começam a se modificar para que a gente tenha uma perspectiva de educação especial numa perspectiva inclusiva. Ou seja, escolas deveriam se modificar de tal forma para garantir que todos os alunos pudessem vir para ela, participar, né? Então ter o acesso, ter a aprendizagem e a conclusão de seus estudos. Considerando que quem teria que se modificar não é o aluno para fazer parte, e sim as escolas. Então, é essa premissa que a escola deve se modificar de tal forma que ela consiga acolher a todos. Bom, vocês poderiam me perguntar, e isto já acontece, né? Hoje, em pleno século XXI? Não. A gente tem isto como utopia, mas sem dúvida muito já se modificou. Por isso, eu gostaria de trazer para vocês a reflexão fundamental, que é essa mudança de crença. Mudança de crença que eu não preciso mudar o outro para respeitar, para conviver, e sim uma perspectiva de educação pautada na diversidade humana. Eu tenho um ditado popular que eu vou recordar com vocês. Filho de peixe, peixinho é. Filho de humano, não nasce humano, ele só se torna humano se ele tiver oportunidade de se humanizar. E, portanto, esta humanização na escola tem que ter como princípio o respeito às diferenças, porque, afinal de contas, nós somos diferentes ou não? Sem sombra de dúvida, nós somos diferentes. Nós temos diferentes elementos, dimensões que nos aproximam, como, por exemplo, ser mulher, ser branca ou preta, ser alta ou baixa. Então, tem características físicas, sociais, que nos aproximam e, muitas vezes, essas características que fazem com que consideramos, né, parte de um grupo, como, por exemplo, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência,
pessoas que têm condições socioeconômicas e pessoas que não têm. Então, temos sim grupos demarcados socialmente, mas temos a perspectiva da educação na diversidade, que nada mais é do que ter como princípio que aquele modelo de escola que a gente poderia dizer, quando eu era pequena, lá na minha escola, que todos iam para a escola, tinham os mesmos princípios, acreditavam nas mesmas coisas, quase sempre tinham as mesmas religiões, isto acabou. Hoje a gente tem uma educação que ela é democrática, no qual ela prevê o respeito a todas as diferenças humanas, de credo, de cor de pele, de etnia, de religião, se temos ou não deficiência. Portanto, em cima desse princípio, né, que garante o direito de sermos diferentes, mas sem perder de vista que este direito garante a nossa singularidade. O que quer dizer isso? Na realidade é estarmos juntos na diversidade humana, mas cada qual ser respeitado na sua singularidade. Então, por exemplo, um aluno cego, ele precisa ser respeitado porque ele tem características para acessar o seu código, né, como o Braille, por exemplo, que é diferente de um outro aluno. Um aluno surdo, ele tem características culturais, afinal de contas, Libras é sua primeira língua. Então, eu não posso perder de vista que esse é um direito, é uma singularidade desse indivíduo. Assim como um aluno, por exemplo, com TEA, né, com transtorno do espectro autista. Esse aluno, ele tem características, se porventura ele não é um aluno que fala, né, ele pode usar comunicação alternativa. Então, viver na diversidade, trabalhar cultivando a perspectiva da diversidade, não significa considerar todas as pessoas iguais. Pelo contrário, significa considerar que cada um, na sua característica, na sua diversidade, tem direito de ser respeitado. Para você se aprofundar mais, eu diria, não deixe de ver o vídeo que eu gravei chamado Linha do Tempo. É uma entrevista que a instituição, a USP, fez sobre esse período histórico da pessoa com deficiência até essa perspectiva de educação inclusiva. O que eu diria? Que você, para poder aprofundar e compreender cada período histórico que essas pessoas viveram, que vocês vejam esse vídeo complementar à nossa disciplina, que lá tem uma riqueza de detalhes em cada um dos períodos. Bom, para ir finalizando, eu gostaria de contar para vocês como nós organizamos os conteúdos que permearão esta nossa disciplina. Vocês terão a oportunidade de ter essa primeira introdução, né, dos fundamentos que balizam, que estão como um alicerce da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que resgatando quais seriam esses fundamentos, o respeito à diferença de cada um, à singularidade de cada um, numa perspectiva que seres humanos são diferentes e que essa humanidade enriquece cada vez mais quando ela valoriza a diversidade humana. Também a crença que todos somos capazes de aprender e, portanto, você, futuro professor, precisa ter a convicção que você é capaz de ensinar. Para isso, você conhecerá, né, algumas características principais do público-alvo da educação especial, perpassará também um pouquinho do que seria o atendimento educacional especializado para essa população, quais os recursos eu posso ofertar para garantir que eles possam usufruir de toda a riqueza da sala de aula, bem como a parceria entre professor de educação especial e professor de classe comum é fundamental. Você, futuro professor de classe comum, tenha clareza que educação inclusiva não se faz por um só professor. Ela se faz com o suporte da educação especial, trabalhando em conjuntos para que a gente possa planejar, para que a gente possa desenvolver em cada escola pública culturas, práticas e políticas mais inclusivas. E aí, mais para o final da disciplina, você ainda terá a oportunidade de aprender
características específicas da cultura surda, diferentes sinais que você poderá conhecer melhor o seu aluno numa situação de sala de aula. Então, você terá a oportunidade de experimentar, fazer e praticar a Libras. Eu considero que de modo introdutório, porque a Libras ela é uma língua e como uma língua, certamente não é em uma disciplina que a gente consegue, mas eu diria que desde 2005, quando a gente tem a obrigatoriedade da Libras como uma disciplina obrigatória em todos os cursos de formação, nenhum professor mais sairá do seu curso de formação inicial sem saber que ela existe, do quanto ela é importante, do quanto no período de sala de aula, se você tiver dúvida, que você vai poder contar com o professor intérprete, com o professor de educação especial. Mais do que sair desta disciplina com um rol de conteúdos que você teria decorado, eu diria que o principal futuro professor seria você ter a convicção que escola inclusiva é uma nossa meta, ela precisa ser construída com ações planejadas a curto, médio e longo prazo, e por isso você, professor, é muito importante na formação das futuras gerações, porque a forma como você conduzir a sua aula pode, sem sombra de dúvida, contribuir para a gente ter escolas e uma sociedade mais inclusiva. Até breve!